cada um fazer uma palestra, né? Mas para cada um analisar rapidamente uma decisão do Supremo sobre matéria tributária. E nós vamos começar justamente com o professor Humberto, que é quem nos trouxe essa ideia. Professor Humberto, com a palavra. Bom, então, bom dia, Manuela, Aline, a Melody, a Luciana, o Francisco, o Vinícius e o professor Leonete, né? Meu amigo, colega. Longa data. Bom, então, o professor Leonete, quantos vão apresentar hoje? Todos? O Francisco vai? Todos que estão aqui vão apresentar. Então, nós teríamos o quê? Calcular mais ou menos o tempo para cada um, assim, né? 10 minutos? 10 minutos. Né? Nós estamos aqui agora no momento em 9. Não creio que o número vai aumentar muito, não creio. Né? Eu vou... 10 minutos cada um, acho que está bom. Então, assim, eu vou ser rápido, né? Então, a decisão aqui é uma decisão do ministro Luiz Barroso, de dezembro de 2020, a decisão final, que foi sobre o pedido da ação direta de inconstitucionalidade promovida pela OAB, relativamente à não atualização das faixas principalmente aquela base inicial ali do imposto de renda, né? Quer dizer... Faixa inicial de isenção. A isenção... E a tabela de... a tabela, isso. Então eles promoveram uma ação direta de inconstitucionalidade apresentando os argumentos, vários argumentos, né? Quer dizer, descumprimento da capacidade contributiva, mas bastante do mínimo existencial. Anexaram um parecer de um professor, né, tratando do mínimo existencial, relacionado também com a dignidade da pessoa humana, né? E então fundamentaram nessa linha, pedindo, na verdade, a correção monetária, né? O que eu acho problemático, e a jurisprudência tem sempre, do STF, está sempre confirmando a posição no sentido de que não cabe ao judiciário, não cabe nem ao Supremo, né, determinar uma atualização monetária, a aplicação se não está prevista em lei, né? Então, e também citam o princípio da separação de poderes. E o que eu vou, principalmente, de forma resumida aqui, né, dentro desse tempo, tem vários aspectos, mas, principalmente, nessa decisão do ministro Barroso, ele se baseia bastante, como os demais também, num precedente que é o recurso extraordinário 388 e 312, houve a decisão final desse precedente em 2011. Na verdade, foi feita uma proposta pelo Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte, nesse mesmo sentido, de fazer a correção da tabela do imposto de renda, porque até 2001, assim, um resgate pequeno histórico aqui, né? Em 1995, a Lei 9.295 transformou as tabelas do imposto de renda, que estavam em UFIR, que elas então eram atualizadas sempre, que era a unidade fiscal de referência, né? Então aí transformou em real, e aí ficou aquele valor fixo. E aí se esperaria que fosse atualizado também. No entanto, até 2001, né, desde 96 até 2001, não. Então, houve essa ação na época do Sindicato Bancários de Belo Horizonte. E a decisão ali em relação a essa foi que não era possível fazer a atualização, porque seria um exercício aí do Poder Judiciário como legislador positivo, o que não seria possível. Bom, é interessante que eu estou tratando desse precedente, né,
porque a decisão que eu vou analisar do ministro Barroso falar então, agora de 2020, né, uma ação direta 5096, mas eles citam sempre esse precedente. E a decisão monocrática do Barroso, dizendo que não cabe nem seguimento a essa ação. A OAB ficou, então, pedindo, suplicando seguimento da ação. Disse, não cabe, porque já é jurisprudência reiterada. Temos esse precedente. Então, esse precedente foi que eu fui examinar, como eu estava falando, né, a decisão foi em 2011, embora tenha sido proposta já também, o STF demora nisso, né? Foi feita a proposta lá, essa ação, aliás, era um recurso extraordinário, então, lá essa decisão em 2011, era um recurso extraordinário. Chegou lá em 2004 e foi decidido em 2011, referindo-se àquele período. Então, e aí o relator era o Marco Aurélio disse, olha, está na hora do Supremo Tribunal não deixar a acomodação, é necessário que o Supremo Tribunal tome uma posição no sentido de dar cumprimento ao princípio da capacidade contributiva, uma concretude e tal, né? Ele conclamou ali, mas ficou sozinho, tá? Ficou sozinho. Só ele que manteve esse voto. E o interessante, então, nesse precedente, é que foi mencionado muito, nós falamos aqui em consequencialismo, naquele momento, naquela decisão que é o precedente, o Supremo, os ministros, porque alguém pediu vista, que foi a ministra Carmen, pediu vista naquele momento. Depois a Ellen Grace também pediu vista. E ambas, né, mas principalmente a Carmen, que depois foi a redatora, se baseou muito no seguinte, olha, nós estamos aqui no momento de estabilização econômica, foi promovido o Plano Real, nós temos até ela usou uma expressão assim, uma das piores situações graves para a sociedade, que é a inflação. Nós temos que combater a inflação, não podemos não cabe ao Supremo Tribunal adotar agora e aplicar correção monetária, quando generalizar a correção monetária na economia, o que é algo muito grave, isso vai prejudicar, né, toda a economia e prejudicar toda essa proposta, tudo que o Plano Real conseguiu até agora. Então, bom, bastante consequencialismo, né? E também entendemos que, na verdade, nessa estabilidade econômica, o prejuízo causado ali por essa não atualização de 1996 até 2001, né, não é tão grande, e também não prejudicou o mínimo existencial, não prejudicou a dignidade da pessoa humana, porque estamos numa situação de estabilidade. Esse foi um dos argumentos usados. E também assim, em relação à capacidade contributiva, e ao efeito de confisco, na verdade, em relação ao efeito de confisco, que também foi alegado lá nesse recurso extraordinário, precisaríamos examinar provas, né? Também alegou isso. E enfim, principalmente também que não cabe ao Supremo adotar a posição de legislador positivo, disse que não. A ministra Grace também, né, adotou essa linha, só que é interessante que ela já colocou o seguinte, olha, isso de dizer que precisa ser comprovada individualmente a situação, já temos decisão em sentido contrário. No entanto, na ementa ficou, precisa haver prova individualmente de que há o efeito de confisco. Na ementa ficou. E é adotada essa linha até hoje, está lá naquela ementa. No entanto, se formos olhar, e aí está o ponto que eu queria trazer, se formos olhar toda essa argumentação na época desse precedente, será que tudo isso se aplica automaticamente como precedente a uma situação agora, né, que não estamos nessa estabilidade econômica, não estamos, né, nessa linha do Plano Real, estamos também numa linha do Supremo Tribunal, no sentido de mais concretização da capacidade contributiva, mais valorização do mínimo existencial, e todas esses avanços. Então, aí também temos uma mudança muito da situação fática, né?
Então, quer dizer, temos novas ações, mas, ao analisar os precedentes, até estou conversando com o professor Valcir ontem por telefone, porque ele me ligou, um outro tema, mas, assim, essa questão de precedentes, o nosso sistema não é de precedentes, mas, de repente, o ministro Barroso e outros, né, olha, está sendo reiterado, não cabe nem seguimento da ação. Aí, sindicatos e outras associações pediram para ingressar nessa ação, como amicus curiae da OAB, não. Então, quer dizer, não se discute, não se avança na discussão, e, enquanto isso, nós temos a seguinte realidade. Na época, essa base, essa faixa inicial de isenção, de não incidência ou de imunidade, mas o fato é que não há uma tributação daquela faixa inicial, e entende-se que aí há uma proteção do mínimo existencial, né? Então, essa faixa realmente está encolhendo. A minha pergunta principal é a seguinte: até quando? E até quanto o Supremo vai ter que ficar sem dizer nada, né? E ficar impossibilitado sempre? Até quando? Quer dizer, os princípios constitucionais, tem que haver capacidade contributiva atendida, tem que cumprir o mínimo existencial, tem que cumprir o princípio da progressividade, e também, quando temos essa situação, o princípio da progressividade fica completamente inefetivo, né? Que nós temos ali, naquele início, uma faixa que depois ela vai encolhendo, ou seja, atualmente, um salário mínimo e meio agora já vai estar sujeito a uma tributação, né? Eu sei que essa base inicial sem tributação, ela vai repercutir também na redução da tributação das faixas subsequentes, ou seja, quem tem 27,5 vai pagar um pouquinho menos também. E aí seria o seguinte, como foi dito pelo ministro Marco Aurélio, naquele momento que ele dizia, olha, o Supremo, o legislador tem que pensar outra situação para ter arrecadação. Não precisamos mudar porque precisamos ter arrecadação, porque não pode gerar um problema aqui na economia, né? Não podemos atualizar, mas tem outras situações que seria, evidentemente, aquela que é aumentar um pouco essas alíquotas para frente, as alíquotas para as rendas maiores, reduzir isenções outras, etc. Seria aí e proporcionar realmente, porque efetivamente o mínimo existencial está totalmente prejudicado nessa tributação de quem agora vai ter um salário mínimo, embora vai ser pequena essa tributação inicial, mas não importa, para quem tem uma renda pequena, 50, 30, 40 reais já faz diferença. E quem tem, então, um pouco mais do que isso, que pagaria já, em vez de 7,5%, pagaria 15%, né? Também, pequeno valor já tem um peso muito grande. Bom, então, isso foi uma ideia inicial, pessoal. E aí, a OAB também trouxe ali uma das opções, então, da sua... uma alternativa, uma das alternativas era, já que eles estão apresentando essa situação, que poderia ser considerada uma omissão parcial também, né? Quer dizer, não está havendo essa atualização, se ele poderia ser uma omissão parcial, ou simplesmente uma inconstitucionalidade contra o mínimo existencial capacidade, ou uma omissão parcial. Como omissão parcial, seria possível, então, que fosse considerada a fungibilidade da ação direta de inconstitucionalidade com a ação direta de omissão. Então, eu digo isso porque, na decisão do ministro Barroso, ele nem mencionou isso, embora eu vi que nos embargos de declaração e no agravo interno, no agravo regimental, que a OAB tentou ainda, suplicou praticamente ao ministro que desse seguimento, e ele disse, não há nada aqui para discutir, está tudo claro, simplesmente o Supremo não vai... a jurisprudência é essa, e cita, por exemplo, isso que eu falei agora. Então, mas a OAB não insistiu tanto nessa possibilidade de, ao menos, né, declarar a inconstitucionalidade e dizer
ou conclamar ao Congresso que tomasse alguma medida, que tomasse, que então, enfim, cumprisse sua possível missão. Interessante que naquele precedente, né, o Gilmar Mendes, o Celso Mello e o Lewandowski, todos eles disseram já naquela época, realmente a situação é muito ruim, concordamos que é ruim, mas nós não podemos fazer nada. A própria Carmen, dizendo isso, que foi a relatora, disse, eu sei que há situações que talvez no futuro se encaminhe uma situação que precisa haver uma intervenção do judiciário, mas isso não é citado quando o ministro Barroso analisa o precedente. Ele pega aquele precedente como se fosse rocha, né? E nada pode fazer o Supremo. Bom, então, em resumo, o que pegou mais foi essa questão de como é adotado esse precedente e talvez ver como, quando são promovidas essas ações, talvez tenha que também ser eu não sei, aí seria realmente quem sabe conseguir vitória como advogado numa edição, como trazer essa argumentação e como discutir. E, evidentemente, que talvez se perceba que, aliás, está num dos votos, acho que da própria Carmen, olha, isso aí, na verdade, fica para o eleitor. O eleitor é que vai ter que decidir isso, porque o judiciário não pode. Se for realmente isso, se for defender apenas como eleitor, aí parece que vai demorar muito mais, ou quase nunca. Então, aí eu até digo, olha, mas nós temos o judiciário. Em certos momentos, o judiciário não diz, vai votar diferente. Em certos momentos, o judiciário decide. E aí, por último, para terminar, realmente, também, atualmente, o Supremo Tribunal, após aquela decisão lá de 2011, né, e essa da OAB iniciou em 2014 e terminou em 2020, após aquela de 2011, e já nesse momento do voto aqui, 2020, muita evolução teve o Supremo Tribunal no sentido de mais efetividade para a progressividade. O ITCMD não era, ele discutiu, dizendo que não cabia, tudo isso já é possível. O Fachin e outros já disseram, olha, é sustentáculo aqui da tributação justa e da igualdade material também, né? Que seja cumprida efetivamente a progressividade em todos os tributos, aliás, a capacidade contributiva, né? E a progressividade sempre que possível também de uma forma efetiva. Então, em resumo, eu digo que também o Supremo Tribunal não olhou esse precedente e esses aspectos que não é, né, deveriam ser rediscutidos, porque a situação fática também, como eles já disseram na época, piorou tudo aquilo que era na época. Na época, quem sabe, caberia não dar a correção monetária, mas a situação econômica é outra hoje, mas isso não é considerado. Então, aqui, se eu fosse agora trazer aspectos e falas das pessoas, por exemplo, só para terminar uma, então, aqui, que foi do ministro Barroso, disse assim, ó, ele cita esses precedentes, olha, não cabe o Supremo determinar a correção monetária. Bom, aí, desde então, foram proferidos diversos julgados no mesmo sentido e tal. Esses precedentes demonstram bem a consolidação da tese na jurisprudência desta Corte. Ponto. Não havendo nenhuma transformação na realidade apta a modificar o impacto ou a percepção da lei, ou novos argumentos, ou mudanças formais ou informais no sentido da Constituição, a jurisprudência deve ser reiterada. Muito bem. Então ficou essa situação no momento congelada. É isso aí. Obrigado, professor Humberto. Seria interessante, professor, ver como é que a ministra Carmen Lúcia votou ontem pelo reajuste de 18% para os ministros do Supremo. Como será que ela votou? Deve ser para evitar né, deve ser contra, né? Ela votou contra? Se ela fosse coerente. Porque ninguém votou contra, né? E fizeram votação virtual para não ter debate. Fugiram do debate. Bom, eu vou falar também nessa esteira, mas só complementando,
eu acho que o Supremo aí errou completamente. O Supremo tem que decidir sobre a constitucionalidade das leis ou dos fatos, das situações. Não há dúvida nenhuma que, não reajustando a tabela, está se tributando aquilo que não deveria ser tributado. Né? Não precisa de lei para isso. Desculpa aí o Supremo, mas não precisa de lei para isso. O Supremo está aí para isso mesmo. Olha, não pode tributar porque nós estamos avançando sobre o próprio mínimo existencial. Eu vou falar também, na sequência, sobre o imposto de renda, já uma decisão bem mais recente, na ADI 5422, que é aquela decisão em que o Supremo se manifestou contra a tributação pelo imposto de renda dos alimentos ou da pensão alimentícia recebida. Como nós sabemos, desde há muitos anos, não há incidência do imposto de renda sobre o pagamento de pensão alimentícia. Aquele que paga não sofre a incidência, mas aquele que recebe, seja para si, alimentos para si, seja alimentos para os filhos, né? Aquele que recebe sofria a incidência. E agora, recentemente, nessa DI, proposta pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, por 8-3, uma votação significativa, o Supremo entendeu que não deve também pagar, não paga nem o pagador não paga imposto de renda, nem o recebedor também não paga. Maravilha total, né? Ninguém paga nada. Eu e as minhas colegas, a Juliana Feriato e a Luciana Zanin, fizemos um artigo, está aqui, um artigo que nós submetemos à APET, Associação Paulista de Estudos Tributários, para que, se for aprovado, seja publicado no livro que eles estão organizando sobre os 100 anos do imposto de renda no Brasil. Né? Em 1922 foi publicada a lei, o imposto levou ainda mais alguns anos para ser cobrado, mas a lei é de 1922. E vê-se que no voto vencedor, os ministros citam também a questão do mínimo existencial e do mínimo vital, né? E entendem, o que é mais importante aqui é o seguinte, eles entendem que não há acréscimo patrimonial. Eu respeito, mas respeitosamente divirjo. Como não há aumento, não há acréscimo patrimonial? Claro que há. A pessoa está recebendo aquele valor, mas vai gastar com filhos, sim, mas tudo que a gente recebe, tudo que o Francisco recebe, ou boa parte do que o Francisco recebe, gasta com filho. Eu, até hoje, meu filho tem 30 e poucos anos, eu, até hoje, ajudo meus filhos, ajudo meus netos. Então, não faz sentido. Vinícius também está lá com o filhinho dele, né? Não faz sentido essa interlocução de que a pessoa está recebendo aquilo que tem caráter alimentar. Ora, o que não tem caráter alimentar no Brasil, Humberto? O Supremo já disse que honorários advogatícios, mesmo de milhões de reais, têm caráter alimentício. E daí? Quem vai dizer que não? Né? E depois eles confundem aqui no voto o alimento, né, no sentido genérico do alimento, lá do Código Civil, com o alimento, aquilo que a gente usa para alimentar. Nós sabemos que a palavra alimentos tem um sentido muito mais amplo, né? Muito mais amplo do que o alimento em si. Né? Os ministros que divergiram, que foram 3, Gilmar Mendes, Edson Fachin e Nunes Marques, foram parcialmente vencidos, né? Eles entenderam que sim, que há aí acréscimo patrimonial a justificar a tributação. E lembrando, o alimentando, a pessoa que recebe, ou seus representantes, a mãe, normalmente é a mãe, em nome dos filhos, pode usar as despesas previstas na legislação do imposto de renda. Ela pode abater pelos dependentes e pode abater pela educação dos dependentes. Né? Então, eu digo, os direitos humanos da tributação e o próprio mínimo existencial está, teoricamente, protegido por isso. Na prática, talvez não seja. Por quê? Porque esses valores limites de dedução não são reajustados, como o Humberto colocou aí. Né?
Hoje o colégio é o quê? R$ 2.000? Quem é que sabe melhor? Luciana, sabe? R$ 2.000 se pode se abater. A Luciana não está nos Eu ouvindo. escuto. Sim, eu escuto. Por aí, né? Ora, quanto é que se gasta? Gastos com educação, com certeza. Pois é. Isso corresponde ao que o Colégio Michel cobra lá em Criciúma, ao que o Colégio Catarinense, ao que o Colégio Menino Jesus, onde está o meus netos, cobram? Claro que não corresponde. Né? Então, isso sim tem que ser corrigido. E o nosso grupo aqui teve divergência, tá? Nem todo mundo pensa como eu de que deveria ser tributado. Há quem pense que não deveria ser tributado e que o Supremo está correto. Mas o que nós acordamos, Vinícius, é que há que se rediscutir o conceito legal de renda. Porque como está o conceito de renda e proventos de qualquer natureza hoje, no CTN, no artigo 43, não há como essa situação ser exonerada, né? Ser excluída, porque me parece que ali sim está caracterizado o acréscimo patrimonial. Então, se quiserem deixar isso de fora, porque para direitos humanos, nosso grupo é direitos humanos da tributação. A questão não é essa, né? A questão não é essa. Então nós temos que excluir, porque não é justo tributar do alimentando. O alimentando já tem que se alimentar, mas todo mundo tem que se alimentar. Não é só alimentando. Então, vamos acabar com o imposto de renda sobre salário, Vinícius. Né? Vamos acabar. Mas tem bitributação. Mas claro que tem bitributação. Nós pagamos imposto sobre a renda que recebemos e quando vamos gastar a nossa renda, nós também pagamos tributo. Pagamos ICMS, pagamos IPI, pagamos um monte de coisa. Né? Então, o que o nosso grupo, o que eu quero aqui colocar também, não em nome do grupo, mas em meu nome, né, é que essa decisão, se for confirmada, e parece que será confirmada, se ela vingar, ela vai ter que gerar uma mudança legislativa. Tá? Sempre perigosa, né, Humberto? Sempre perigosa, sempre perigosa. Né? Vamos mexer no conceito de renda do 43? Perigoso. Porque como está, realmente me parece que não se enquadra. O 43 não dá amparo a esse entendimento do Supremo. É como eu penso. Obrigado a vocês. Agora vamos ouvir a Emanuela. Está nos ouvindo, Emanuela? Só um comentáriozinho enquanto a Manu Pois se não? organiza. Essa questão aí que o senhor falou, na verdade, a decisão da STF acaba mudando o conceito de renda e implementando ela mesma uma reforma tributária, né? E uma vez eu e a Luciana escrevemos um artigo, na época do ICMS, na base de cálculo do PIS/COFINS, que por conta de uma decisão da STF, acaba que toda a legislação é impulsionada para modificação. E aí a participação política da STF forçando, vamos dizer assim, uma reforma tributária que a gente espera, né? Porque no mérito talvez a gente até concorde, mas com base na legislação não dá para ter uma decisão. Não dá. De um lado, o STF diz que eu não posso legislar, eu não posso dar o reajuste na tabela, eu não posso dar o reajuste dos servidores públicos com 20% de defasagem, mas eu, STF, posso me aumentar em 18%. E pode fazer isso que fizeram. Né? Não é justo que a alimentanda tenha que pagar imposto de renda. Não. Vamos tirar o imposto de renda da alimentanda. Não dá. Então, com base nesse argumento, pode tirar o imposto de renda de uma série de situações também. Né? Vamos lá, Emanuela. Pronta? A Emanuela parece que pediu para ficar para o final. É isso, Emanuela? Isso, aqui está tendo uma reunião aqui concomitante no escritório, daí eu preferia falar mais no final para não atrapalhar. É? Ok. Ô, professor, eu tenho uma reunião às 11h30, se eu pudesse adiantar um pouquinho. Oi? Quem queria falar? Eu tenho uma reunião, Melody, desculpa. Alguém quer falar logo? Isso, se eu pudesse, eu gostaria, por favor, porque eu vou ter que sair um pouco mais cedo. Melody? Isso. Melody. Então, por favor, Melody, pode falar. Vou apresentar, peraí, só um minutinho. Vamos ver.
no janela. Está aparecendo para vocês? Ainda não. E agora? Agora vai. Agora vai aparecer. Apareceu. Então, tá bom. Eu vou apresentar rapidinho aqui sobre o julgamento do caso do ITCMD em situações que envolvem o exterior. O que acontece? A Constituição Federal estabelece algumas regras básicas, que são: para os bens imóveis, a gente tributa aonde está o bem. Independente de onde está o doador ou de cujos, o que importa é aonde está o bem imóvel. E para os bens móveis, a Constituição fala que depende do domicílio, o domicílio do doador ou o domicílio do de cujos. E aí, depois de estabelecer essas regras gerais, no inciso 3º do artigo 155, parágrafo 1º, ela fala o seguinte: a gente precisa de uma lei complementar se o doador tiver domicílio no exterior, ou se o de cujos tiver bens no exterior, ou tiver sido residente ou domiciliado no exterior, ou se tiver tido seu inventário processado no exterior. Então, ela dá aí duas subhipóteses de questões que precisariam de lei complementar, que envolvem tanto um doador no exterior, quanto de cujos no exterior. E aí o STF foi julgar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis estaduais que estavam cobrando ITCMD, mesmo na falta da lei complementar. E aí eu coloquei aqui, por exemplo, Santa Catarina tinha essa previsão de tributar nessas hipóteses relacionadas com o exterior, e hoje já não tem mais, foi revogado depois da decisão do STF. E vários estados faziam essa cobrança, porque, se a gente olhar alguns dados arrecadatórios, assim, tinha um impacto na arrecadação do ITCMD. E aí, qual que é a discussão principal aqui que foi levada para o STF? Qual que é a função da lei complementar, né? Seria a função de dirimir conflito de competência, pelo artigo 146 da Constituição Federal, seria de regulamentar ou limitar o poder de tributar, ou seria apenas de estabelecer normas gerais, porque o STF já decidiu, e a gente tem uma previsão na DCT, que na falta de uma norma geral, os estados podem regulamentar a matéria. Então, por exemplo, hoje a gente não tem uma lei geral de ITCMD, mas os estados cobram o ITCMD mesmo assim. E aí o que foi levado para o STF é qual que seria a função dessa lei complementar nas situações relacionadas com o exterior, porque seria essencial ter essa lei complementar ou não. E aí, na hora que a gente vai olhar o voto do STF, o voto que prevaleceu foi do ministro Dias Toffoli, a gente viu que foram feitas algumas confusões no voto, porque ele levou alguns argumentos. Primeiro, ele analisou alguns autores que falam que essa lei complementar seria necessária para evitar conflitos de competência. Até aí, tudo bem, tem vários autores que pensam dessa forma. Depois, ele também reconheceu que alguns autores entendem que essa lei complementar seria só uma norma geral. Então, na falta dessa lei complementar, os estados poderiam cobrar o ITCMD. E depois ele fez uma confusão, porque ele falou assim, essa lei seria importante para evitar a bitributação internacional, porque o Brasil vai tributar e a pessoa que está no exterior pode ser tributada, por exemplo, na Itália também. E aí, isso não é a função da lei complementar prevista na Constituição Federal. Para evitar uma bitributação internacional, a gente precisaria ter um tratado entre os países evitando essa bitributação. E ele fez uma confusão, porque ele foi jogando trechos de cada um dos autores juntos, assim, e no final fez uma conclusão só que a gente vai ver. E tem uma teoria que ele não analisou muito bem, mas que o professor Choeire entra um pouco nela, e o Roberto Biava também, que é um autor que estudou o tema, que fala assim, a gente só vai precisar da lei complementar quando tiver um efetivo conflito de competência. E quando que a gente vai ter um conflito de competência? Só quando tiverem 2 elementos de conexão no Brasil. Porque se a gente tem um elemento de conexão só no Brasil, nenhum outro estado vai tentar cobrar o imposto. Por exemplo, um imóvel está na Itália, o de cujos está na Itália e a pessoa está aqui em Santa Catarina. Nenhum outro estado do Brasil vai tentar cobrar o ITCMD. Então, não teria, teoricamente, conflito de competência. Mas o STF não chegou a analisar tão profundamente o tema. E aí, eu coloquei aqui alguns exemplos, só para a gente entender o que o professor Choeire fala, por exemplo. Eu já estudei o tema também, publiquei com o Marciano Godoy, porque a Constituição fala assim, aquela regra geral. Para os imóveis, aonde está o imóvel? Para os bens móveis, a gente olha o domicílio da pessoa. Se o doador estiver no exterior,
precisa de uma lei complementar. Se o decujo estiver no exterior, ou for residente, ou morreu no exterior, a gente precisa de lei complementar. E aí a gente olha uma situação prática. Um doador que está na Itália tem um imóvel que está em São Paulo e doa para uma pessoa que está em Minas Gerais. A regra da Constituição, do inciso 1º, é a gente tributa aonde está o imóvel. Então, independente se o doador está no exterior, se ele está no Brasil, onde que ele está, o imóvel está em São Paulo, a gente, teoricamente, teria que tributar em São Paulo. Isso é o que o professor Choeli fala. Isso está previsto, de certa forma, no artigo 41 do CTN, e o ministro Dias Toffoli colocou um trecho do Choeli sobre isso no voto dele, mas não aprofundou na questão. E quando que a gente teria, então, um real conflito de competência? Seria essa hipótese aqui, por exemplo, o doador está na Itália e tem um dinheiro, ele doa um carro que está em São Paulo para alguém que está em Minas Gerais. Aí a gente não sabe aonde que vai cobrar esse imposto, em São Paulo ou em Minas Gerais, porque o doador está no exterior e a Constituição fala que quando o doador está no exterior, a gente precisa de lei complementar. E aí, o que a gente viu no leading case do STF é que o que estava sendo discutido era um imóvel na Itália e um recurso financeiro transferido de uma pessoa que morreu na Itália para um beneficiário em São Paulo. E o Supremo tinha várias possibilidades aqui. Ele poderia, por exemplo, falar assim, olha, o imóvel não está no Brasil, a gente não tributa ITCMD, porque a regra geral é tributa no estado do imóvel. O imóvel não está no Brasil, não tributa. Ou ele poderia falar assim, na hora que a Constituição fala que todas as hipóteses relacionadas com o exterior a gente vai ter lei complementar, a gente também vai tributar os imóveis situados no exterior. Não entrou nesse mérito. Ele poderia também ter visto o seguinte, olha, o decujo está no exterior e o imóvel está no exterior. Então, só tem um elemento de conexão no Brasil, que é a pessoa em São Paulo, quem recebeu. Então, não tem conflito de competência, porque Santa Catarina, por exemplo, não vai se enfiar no meio dessa relação, não tem um elemento de conexão nenhum com nenhum outro estado. Mas ele também não entrou nesse mérito. A única coisa que o Supremo Federal falou foi, depois de citar o Choeli sobre essa questão dos imóveis, depois de citar Alberto Xavier sobre bitributação internacional, ele concluiu, Dias Toffoli, que em todas as hipóteses relacionadas com o exterior, a gente vai precisar de lei complementar. E essa tese foi fixada, desde então os estados têm... Foi declarada, né, a inconstitucionalidade das leis estaduais que exigem o TCMD, e desde então não tem sido exigido esse TCMD, porque até hoje nenhuma lei complementar veio para regulamentar o assunto. E aí é isso. Apresentei rapidinho aqui, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco também, mas era só isso. Obrigado. Obrigado a Melody, né, que falou agora. Agora vamos ouvir o... Oi? Eu posso? Quer falar? Pode ser? Luciana? Vamos ouvir, então, a Luciana. Eu vou apresentar também, mas já de antemão eu peço desculpa, né, pelos meus slides. Eu devia ter apresentado antes da Melody, porque depois da beleza dos slides dela, eu fiquei até constrangida dos slides que eu produzi, né? Mas eu espero que todos entendam que eu não tenho tanta habilidade assim, né, não sou tão criativa. Vou tentar apresentar aqui, vocês me informem se está aparecendo para vocês. Vamos ver, não, peraí. Ah, tá, só um minutinho que tem que estar aberto aqui. Vai falar sobre ICMS e combustível, Luciana? Vou falar sobre essas últimas decisões, só estou tentando procurar aqui meu para poder compartilhar, né? Então, se eu puder falar depois, professor, meu tema tem ligação com o que a Melody falou e com o que a Luciana vai falar. Perfeito, Vinícius.
Me ajudem. O meu slide está aqui minimizado na tela, eu vou aqui no compartilhar, apresentar. É isso, né? Tu estás com 2 telas, né? Eu estou no celular e estou aqui no computador. Tá, entendi. O material está no computador. Não, então compartilhar a tela. A tela inteira. Apresentar a tela inteira. E aí depois tu maximiza a tua apresentação. Compartilhar, ok. Pois é, mas por que ele não deixa, tá? É isso? Isso. Aí agora a gente está vendo o teu PowerPoint. Tu pode até botar em modo apresentação, se quiser. Acho que é F11. Fica melhor, né? Isso, assim. Perfeito. Tá. Então, vamos lá. Eu preparei esse material, vocês vão perceber que eles têm bastante informações, porque ele é justamente já o início de um estudo para um artigo que eu pretendo publicar a respeito desse tema, tá? Claro que eu estou bem no início ainda dessa pesquisa, essas decisões são bem recentes, e nós vamos acompanhando agora as próximas decisões nesse sentido. Então, vamos lá. O meu estudo vai partir a partir da publicação da Lei Complementar 194 de 2022, que veio alterar, né, o Código Tributário, a Lei Complementar 87, para considerar bens e serviços essenciais os relativos a combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Então, vejam, a grande diferença dessa lei foi torná-los essenciais justamente para que possa resultar na redução das alíquotas. Entendendo sempre que esse tema está inserido nessa questão dos aumentos dos combustíveis, né? Todos estamos acompanhando, né, o valor que os combustíveis atingiram no Brasil. Então, especialmente no que se refere aos combustíveis, essa lei está ligada especificamente a isso. E aí ele vai dizer o quê? É vedada a fixação, ele vai inserir lá o artigo 18A, né? No Código Tributário Nacional, para dizer o quê? É vedada a fixação de alíquotas sobre as operações referidas no caput desse artigo em patamar superior ao das operações em gerais, considerada a essencialidade dos bens e serviços. A partir daí, né, no artigo 3º, ele estabelece o dever da União de deduzir, né, o valor do valor das parcelas dos contratos de dívida do Estado ou do DF, administrados pela Secretaria de Tesouro, independentemente da formalização de aditivo contratual. Esse é o dispositivo que os Estados têm levado ao STF para pedir a compensação imediata. Né? O dispositivo, na alegação dos Estados, é claro, no sentido de que a União deveria começar essa compensação imediatamente, sem a necessidade, inclusive, de formalização de qualquer instrumento. E o artigo determina que tem um limite, né? É aquilo que vai ser deduzido, aquilo que excede 5% em relação à arrecadação do tributo no ano de 2021. Em caráter liminar, e aí nós vamos analisar de modo geral as decisões que já foram proferidas. Em caráter liminar, o STF autorizou os estados de Alagoas, Maranhão, Piauí e São Paulo a suspender de forma imediata o pagamento de dívidas com o governo federal e dos contratos em que a União é garantidora, especialmente no estado do Piauí, essa situação foi aplicada. As medidas foram concedidas pelo ministro Fux e Alexandre de Moraes e beneficiam estados que procuram obter a compensação financeira por perdas de arrecadação após a redução trazida pela Lei Complementar 194. Lembrando que nas últimas notícias, né, que eu pude, isso pode ter sido já mudado, né, mas nas últimas notícias que eu vi, nós temos 11 estados pleiteando no STF já essa compensação imediata. 4 já receberam a liminar, nenhuma liminar apreciada foi negada. Então, nós estamos aí no aguardo de mais 7 decisões nesse sentido. A lei que define que um dos mecanismos para compensar as perdas é deduzir esses valores, determina que os governos locais repassam mensalmente, vai determinar a compensação sobre os valores que os estados repassam à União mensalmente. Lembrando que esse mecanismo só é válido para as perdas que ultrapassarem a 5% daquilo que foi arrecadado no ano anterior. Por outro lado, o argumento contrário, o argumento da União, é o quê? Defende-se que a compensação seja feita apenas em 2023, quando então seria possível calcular uma possível ou eventual perda de arrecadação. A disputa é justamente essa.
O fato de haver ou não a compensação, não se discute. A necessidade de haver, ou melhor, o dever de haver a compensação não se discute. O que se discute é o momento que isso deveria ser feito. Os estados querem essa compensação imediatamente e, por outro lado, a União quer que a compensação comece no ano de 2023, a considerar que seria fechado o ano anterior para poder calcular as perdas. Então, o ministro Barroso é o relator do processo de Alagoas, a ação foi analisada, né, a liminar foi concedida pelo ministro Fux, devido ao recesso do judiciário. As outras 3 concedidas até agora foram concedidas já pelo relator do processo, que é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Ali eu classifico, né, coloco os números das ações, caso depois os colegas tenham interesse em fazer essa pesquisa, tal, né, já fica mais organizado. O ministro Alexandre de Moraes concedeu as liminares referente à dívida do Estado, levando em consideração a queda de arrecadação do ICMS, incidente sobre a gasolina, como eu disse, energia e comunicações. Na ação civil originária 3590, o ministro permitiu que o Estado de São Paulo efetue, a partir já do mês de agosto, a compensação imediata das parcelas do contrato de dívida. Já na 3591, suspendeu o pagamento das prestações da dívida pública do Piauí em relação a 13 contratos de financiamento com instituições nacionais e estrangeiras. Eu fiz um breve resumo a respeito dos argumentos, e especialmente, como o nosso tempinho aqui era curto, eu analisei com mais especificidade a ação de São Paulo, tá? E aí alguns argumentos da ação do Piauí também. Quais são o resumo dos argumentos lançados pela Procuradoria, né, Geral do Estado de São Paulo? Visa assegurar a compensação imediata, nos termos do artigo 3º, dizendo que a mudança na lei complementar cerceou a competência dos estados e se valeu de uma limitação de alíquotas, o que fez com que reduzisse a arrecadação imediata de forma abrupta, e vejam, em pleno exercício do andamento do orçamento. Grande parte das alíquotas do ICMS incidente sobre os bens atingia no estado de São Paulo 25%. Com a redução, e aí é interessante que aqui ele faz essa marca, né, do quanto em percentual que seria a redução. A alíquota nas operações de combustível e etc. foi reduzida para 18%. Então, no estado de São Paulo, essa redução foi de 25% para 18%. Prossegue narrando que a nova legislação acabou por subtrair recursos sobre os quais havia uma legítima expectativa de recebimento. E mais do que isso, já estavam previstos no orçamento. E eles vão trabalhar bastante, e o ministro Alexandre de Moraes trabalha também no seu voto, na sua decisão, desculpem, ele trabalha muito com a questão do Pacto Federativo. Inclusive, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que eu não reproduzi aqui, né, por óbvio, só alguns argumentos, ele vai trabalhar especificamente com o confronto entre a Lei Complementar 194 e o Pacto Federativo. De que modo isso estaria em confronto com o Pacto Federativo e as consequências desse confronto. E aí fala, por fim, né, os severos impactos fiscais e orçamentários decorrentes dessa limitação, né, e aí ele quer se valer, com base no artigo 3º, como eu já disse, da possibilidade de compensação imediata da perda de arrecadação surgida a partir da lei. Esses extratos aqui foram todos tirados da decisão do ministro Alexandre de Moraes. O Estado sustenta o fumus boniuris e o periculum in mora, lembrando que essas decisões são em caráter liminar, né? Não são decisões definitivas de mérito. Ele vai dizer que o fumus boniuris está justamente no artigo 3º, que estabelece a compensação da perda arrecadatória, e o periculum está que a perda decorrente da implementação do dispositivo da lei, aliada à manutenção do dever de honrar o pagamento, deixa os estados numa situação em que não poderá, inclusive, cumprir, né, os seus objetivos, programas sociais, demonstrando o perigo de justificar, ou a necessidade de justificar a tutela imediata. O relator, já de início, no seu voto, ele vai falar sobre decisões do STF, no sentido de deferir a tutela judicial de urgência para suspender os efeitos de atos praticados pela União que possam comprometer a continuidade de políticas públicas. Já deixa isso muito claro, já insere
esse julgamento nessa jurisprudência, nesse tipo de entendimento. No caso específico de São Paulo, reconhece a existência de repercussões importantes sobre o Pacto Federativo, e aí fala, né, como eu disse, que é um modelo baseado justamente na divisão constitucional de competências. Ele vai dizer, né, da decisão se destaca, que ele vai dizer que essa redução acarreta um profundo desequilíbrio na conta dos entes da federação, tornando excessivamente oneroso o cumprimento das obrigações contraídas pelo Estado. E se mostra razoável a pretendida intervenção para que a implementação da complementação das perdas ou da compensação das perdas seja de forma imediata, conforme dispõe lá o artigo 3º. Deferiu a liminar, né, para começar a valer já a partir agora do mês de agosto, o que a gente vai acompanhar, né, para ver como que será feito. E aí há outras medidas referentes a isso, né? Não pode inserir o Estado de São Paulo no cadastro de inadimplência, uma série de outras consequências relativas a essa decisão. Alagoas argumenta que a compensação já deveria ter sido definida com efeito imediato, conforme a decisão concedida, e o Maranhão afirma que com a redução ficou impossibilidade de honrar um empréstimo contraído em 2013. Vejam, cada uma dessas ações, ela traz situações, especialmente no que se refere ao perículo, situações específicas do próprio Estado. Todas elas se baseiam sobre a necessidade de compensação imediata das perdas, que as perdas aconteceram, e que isso compromete a possibilidade do Estado de prestar os seus serviços públicos, por exemplo. E cada um deles vai trazer situações específicas relativas às suas contas, né? E aí, por fim, eu trouxe, né, a ementa da decisão de Alagoas, que fala especificamente da necessidade de intervenção por meio de liminar pelo STF, nesse caso, considerando uma inércia da União quanto à efetivação do artigo 3º. Voltamos também àquela ideia de que o STF se manifesta, né, especialmente em casos de liminar, a considerar que a União deixa de fazê-lo, e é que deixaria de fazê-lo nos termos do artigo 3º. Muito obrigada, fui um pouco rápido, mas eu pretendi ficar dentro do meu tempo. Obrigado, Luciana. Não, foi muito boa a apresentação mesmo. Vamos ouvir agora o Francisco? Pode ser, professor. Bom dia, professores, então. Bom dia. Você vai falar sobre a tributação da erva mate? Podia, né, professor? Você não acha que a erva mate deveria não ser tributada? Eu acho. Esse é o meu argumento principal, professor. É alimento, né? Beleza, vamos lá. Então, eu queria agradecer aí o professor Leonete e o professor Humberto também por tornarem esses nossos encontros possíveis. Desculpa, eu tinha prometido ouvir... Perdão. Eu tinha prometido ouvir o Vinícius. Não tem problema não, professor. Não tem problema? Não, tranquilo, vai lá, você. Valeu, Vinícius. Obrigado. E queria também saudar os demais colegas aí. Eu vou tratar hoje não é sobre a erva mate, é sobre o julgamento do recurso extraordinário 723.651, em que o STF ele definiu o entendimento de que há incidência de IPI, importação de veículos automotores por pessoa natural, né? Eu escolhi esse tema porque ele foi objeto de um capítulo de um livro escrito por 3 autores. Um deles é o professor Valcir, que vocês conhecem, que faz parte aqui do grupo, mas hoje não pôde comparecer porque ele tinha um compromisso particular. O outro autor é o Pedro Júlio Salles da Araújo, que ele é doutor pela USP, e o Pedro, inclusive, ele já foi assessor de mais de um ministro do STF, trabalhou dentro do STF por um bom tempo, e por mim. E o título do capítulo é O Supremo Tribunal Federal e a incidência de IPI na importação por não contribuintes, um caso de acerto. Esse capítulo que a gente escreveu, ele está no livro que foi organizado pelos professores Fernando Facuriscaf, Heleno Taveira Torres, a professora Misabel e o professor Onofre. Ele acabou de ser lançado, questão de 1 mês a 2 meses atrás, ele tem o título de Supremos Acertos. E por que desse título? Porque os organizadores eles perceberam o momento de fragilidade que as instituições estão passando aqui no Brasil e pensaram nessa obra como uma forma aí de tentar contemplar aquelas decisões do STF que são acertadas, digamos assim. Eu recomendo muito aos colegas, porque é uma obra com bastante coisa interessante, uma obra grande e com bastante coisa interessante.
Mas, antes de eu entrar no meu tema principal, eu tenho que só fazer uma ponderação. No meu mestrado, eu pesquisei sobre o processo de judicialização da política tributária. E a perspectiva que eu trouxe na minha dissertação, e que eu acho bem importante trazer aqui também, é de que o Poder Judiciário brasileiro, em especial o STF, na minha opinião, ele participa demais de questões relacionadas à definição das características da matriz tributária. Eu acredito que as escolhas políticas, entre elas, aquelas relacionadas com a tributação, elas deveriam partir mais de um processo deliberativo, elas devem partir do nosso processo legislativo e não ser tão fruto de decisões judiciais que muitas vezes distorcem o nosso desenho institucional e distorcem a nossa própria ideia de tripartição dos poderes. Então, na minha pesquisa do mestrado, eu trouxe alguns argumentos no sentido de demonstrar as vantagens que existiriam aí caso o nosso Poder Judiciário tivesse uma atuação mais minimalista, mais contida, né, de forma a deixar mais espaço aí para mais espaço e mais liberdade, digamos assim, para as esferas políticas, esferas deliberativas. Porém, entretanto, todavia, apesar desse meu posicionamento, a gente deve perceber que, como eu disse antes, a gente está vivendo em um momento em que fica bem difícil de defender as esferas políticas e atacar o Poder Judiciário, né? Até por isso que eu acho importantíssimo a gente demonstrar quando o Judiciário, ou o STF, de forma mais específica, traz decisões acertadas, principalmente quando essas decisões, elas buscam uma maior justiça na tributação. O caso que eu preparei para apresentar hoje diz respeito, como eu disse no início, à incidência, então, do IPI nas importações pelos chamados não contribuintes. Eu ia trazer algumas características principais do IPI, seletividade, não cumulatividade, mas como o tempo é curto, e todos aqui eu acho que estão muito familiarizados com o tema, eu vou direto ao caso que eu escolhi. A gente sabe que existe um padrão mundial, conforme os acordos do GATT, da OMC, de que o comércio, no comércio internacional, há a desoneração tributária na saída dos bens e serviços e há a incidência tributária na entrada desses bens no país importador. Esse aí é o chamado, então, princípio do destino da tributação sobre consumo. Então, conforme esse princípio, aqui no Brasil deve haver a imposição tanto de IPI quanto de ICMS no desembaraço aduaneiro, uma vez que esses são, né, os nossos tributos sobre o consumo por excelência. Mas existia no judiciário brasileiro um entendimento de que não incidiria IPI quando a importação fosse realizada por aqueles chamados não contribuintes, ou seja, que não fossem pessoas jurídicas que estariam importando para revender aqueles produtos. Inclusive, a súmula 660 do STF, ela trazia esse entendimento no que se refere ao ICMS, falando que não incide esse imposto na importação por pessoa física ou jurídica que não fosse o contribuinte do ICMS. No que se refere ao IPI, não foi editada a súmula, mas o entendimento do STF era o mesmo. E tanto no IPI quanto no ICMS, o judiciário, então, entendia que a incidência desses tributos, ela violava o princípio da não cumulatividade. Esse posicionamento do STF, ele acabou gerando aí uma enxurrada de importações e desequilibrou de forma bastante grave, por um período, assim, a competição entre produtos importados e produtos nacionais. Então, todas aquelas pessoas que tinham condições financeiras buscavam um serviço de despachante aduaneiro para importar artigos de luxo que chegavam aqui no Brasil e não tinham aí a incidência nem de IPI e nem de ICMS. E, nesse sentido, veio a emenda constitucional número 33, em 2001, e ela veio como uma forma aí de os estados tentarem impor o ICMS na importação para tentar evitar essa crise arrecadatória que esse entendimento aí do judiciário estava causando. Então, a partir da promulgação dessa emenda, o ICMS, então, ele passou a incidir sobre todas as importações. Já no que se refere ao IPI, o entendimento continuava o mesmo, até que veio aí o nosso recurso extraordinário, 723651, e ele foi submetido ao plenário do STF, sob relatoria do ministro Marco Aurélio, e
No caso em questão, esse recurso ele foi interposto por uma pessoa física que não era comerciante e que buscava não pagar o IPI na importação que tinha feito de um carro. Ele ingressou com esse recurso extraordinário específico, depois de uma decisão do TRF4, que tinha decidido de forma favorável à cobrança do tributo. Essa decisão do TRF, ela tinha como argumento de que o não pagamento do IPI na importação seria uma isenção sem previsão em lei, e que a emenda constitucional 33 de 2001 já tinha superado aquele entendimento que eu citei antes da súmula 660, também para os casos relacionados à IPI. Então, o TRF ele fez uma analogia aqui do ICMS com o IPI importação. O recorrente, na época, no recurso extraordinário, ele argumentava que a cobrança do IPI violava o princípio da não cumulatividade, e ele utilizava como exemplo e como argumento todos aqueles julgados, todo aquele histórico de julgados que tinham o STF relacionados com aquela questão. Aí, em 2014, no julgamento do recurso extraordinário, o Supremo ele desproveu o recurso, afirmando que, deixa eu pegar aqui, abre aspas, incide o imposto de produtos industrializados na importação de veículo automotor por pessoa natural, ainda que não desempenhe atividade empresarial e o faça para uso próprio, fecha aspas. O relator, o ministro Marco Aurélio, no seu voto, ele alegou que não existe violação do princípio da não cumulatividade, justamente porque não há operação subsequente. Ou seja, quando ocorre a importação, já se dá o fato gerador, não existe nenhuma outra operação depois que o produto entrou no território brasileiro. E argumentou também que, como uma forma de isonomia, dizia ele, não poderia haver essa vantagem para produtos estrangeiros em detrimento da indústria nacional, né? Isso desequilibraria o mercado interno, como de fato desequilibrou aí por alguns anos. Uma curiosidade que eu queria falar é que o ministro Fachin, ele teve o seu voto vencido, se não me engano foi o Fachin, o Barroso e o Lewandowski, se não me engano que foram os 3 votos vencidos. No voto do ministro Fachin, ele argumentava pela não incidência aí do IPI nas situações, e ele acabou citando o professor Valcir no seu voto. Ele utilizou uma passagem do livro do professor Valcir para definir o conceito do tributo não cumulativo, o que é engraçado, tendo em vista o posicionamento do professor em relação à necessidade de cobrança do IPI nesses casos de importação, contrário, então, ao voto do Fachin, mas ele acabou utilizando essa passagem. Então, já para encerrar, tendo em vista esse caso, eu acredito que o STF ele tenha tomado a decisão correta, principalmente porque é muito estranho não cobrar o IPI do consumidor do bem importado, até porque esse consumidor é, no fim das contas, o contribuinte de fato desse tributo, que é um imposto sobre consumo, inclusive porque no que se refere justiça fiscal, a importação de um produto, ela representa uma clara manifestação de riqueza, e ela cria a possibilidade de incidência tributária. Ou seja, a verificação da capacidade contributiva do contribuinte é muito mais fácil numa situação como essa, justamente porque os sinais de riqueza, eles estão ali, eles estão muito evidentes, né? Então, do nosso ponto de vista, essa é uma decisão acertada do STF, e fiz uma apresentação aqui mais curta para a gente não extrapolar o tempo, e é isso. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, professor, e passo a palavra ao senhor. Obrigado, Francisco. Agora sim, vamos ouvir o Vinícius. Vamos lá, gente, vou compartilhar aqui umas anotações com vocês. A minha ideia é falar com vocês aqui sobre o default, né? Uma discussão que está bastante em voga, especialmente nesse ano 2022, mas eu queria voltar um pouquinho e falar sobre a primeira decisão sobre essa cobrança de adicional de ICMS que a gente teve no ano passado, né? A partir da qual a gente teve toda essa discussão desse ano. Já explico essa discussão mais recente para vocês.
Eu escolhi esse tema porque, há um tempo, já essas questões relativas à influência da União no poder de tributar dos estados têm me chamado bastante atenção. E por isso que eu falei em relação ali ao que a Melody falou, né, nós temos uma limitação do poder de tributar do estado em relação ao ITCMD, por conta da ausência de uma lei federal que regulamente aquele assunto, né? Então, por conta dessa inércia da União, a gente tem uma tolhida no poder de tributar do Estado. O Francisco acabou falando também de um tema bastante interessante, que é a questão da tributação do ICMS, da importação dos bens para uso próprio também, né? Também é mais ou menos o que a gente vai discutir aqui, por conta da ausência de uma lei complementar da União sobre o assunto, acaba que o Estado não podia, durante algum tempo, efetuar essa tributação. E a Luciana também, falando ali da alteração da Lei Complementar 190, da Lei Complementar 194, alterando a Lei 87 de ICMS, temos uma influência da União, né, limitando o poder de tributar dos estados em relação ao ICMS, na medida em que ele atribui a característica de essencial a certos combustíveis, né. É claro que a União tem a responsabilidade de fazer uma lei complementar, mas eu fico, especialmente nesse período recente, pensando no quanto isso é prejudicial, né, para o equilíbrio entre os poderes, né. Nesse caso aqui, a gente tem a tributação do ICMS nas operações interestaduais, né, o foco todo é aqui. Quando a operação é interna, né, se eu vendo um produto daqui para Joinville, aplica-se a alíquota estadual, tranquilamente, interna, e é uma tributação bastante simples. Quando a operação é interestadual, eu tenho uma certa discussão, que foi alterada em 2015 por conta de uma emenda constitucional, a emenda constitucional 87. Quando eu tinha, vamos tentar ser claro aqui para vocês, para a gente tentar simplificar esse assunto que é bastante complexo. Nas operações interestaduais eu tenho dois tipos. Eu tenho uma operação de meio de cadeia e uma operação de final de cadeia. Quando eu tenho uma operação de meio de cadeia, a gente aplica, né, quando eu tenho uma operação vendo daqui um produto para um revendedor no estado de São Paulo, eu tenho uma aplicação de uma alíquota interestadual, que é menor, que é pequena, e fica com o estado de origem, né, uma alíquota de 12%. Nesse panorama, não tem problema essa alíquota esse dinheiro ficar com o estado de origem, porque é uma operação de meio de cadeia. Então, lá em São Paulo, quando o revendedor for, de fato, revender o bem, vai ter mais uma tributação que vai ficar com o estado de destino. Então, nessas situações de meio de cadeia, não tem problema. Quando eu tenho uma operação de fim de cadeia produtiva, né, quando a gente vende de um estado para o consumidor final, já em outro estado, é que eu tenho um problema. Antes da lei complementar, da emenda constitucional 87, essa operação era tributada totalmente pelo estado de origem. Veja, o estado de origem, vendendo para o consumidor final situado em outro estado, era tributado por uma alíquota interna maior e ficava todo o dinheiro com o estado de origem. Esse foi sempre um grande problema do nosso sistema tributário, né, que era uma tributação na origem, certo? O dinheiro ficava com os estados produtores, né, os estados maiores que já têm uma certa capacidade econômica, né, em detrimento dos estados mais pobres. Então, isso sempre foi uma discussão. Mas, como era difícil um estado vender para um consumidor final em outro estado, esse problema não era tão grande nessa situação. Geralmente se vende para um revendedor naquele outro estado. Como todo mundo sabe, com o aumento do e-commerce, né, especialmente agora na época da pandemia, mas as compras virtuais já estão crescendo há bastante tempo, isso começou a ficar mais presente na vida das pessoas. As pessoas começavam a comprar diretamente do estado produtor. Então, o estado produtor passou a vender cada vez mais para o consumidor final. E esse dinheiro ficava todo com o estado produtor, certo? Porque a Constituição estabelecia essa regra, né? Na operação ao consumidor final, né, situado em outro estado, o dinheiro fica com o estado de origem. Beleza. Obviamente, os estados mais pobres de destino, que ficavam sem nada nessa operação, começavam a ficar pensando, bolando em alternativas para receber uma parte desse dinheiro, já que o fato gerador era praticado por alguém situado na sua região. Né? Os estados, primeiro, tentaram inventar uma cobrança de ICMS adicional, um outro ICMS, a Constituição autorizava só o estado de origem a cobrar o ICMS, e esses estados mais pobres criaram leis
tributando novamente aquele produto na chegada, o que obviamente era inconstitucional, porque violava o espaço de tributação estabelecido pela Constituição, né? A Constituição autorizava só o estado de origem, então, portanto, o estado de destino não podia fazer essa cobrança. Né? E perdendo essas leis que criavam esses novos tributos foram julgados inconstitucionais, e com essa derrota, os estados mais pobres de destino patrocinaram essa emenda constitucional que fez essa mudança, certo? Que fez essa mudança dividindo o dinheiro nas operações interestaduais destinadas a consumidor final. Então, agora o dinheiro não fica mais com quem produz, fica uma parte com quem produz, que é a alíquota interestadual, geralmente menor de 12%, e uma parte com quem compra, que é o estado de destino, que é a diferença entre a alíquota do estado de destino menos aquilo que já foi pago na origem, que é a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Então, agora a gente tem uma situação na Constituição que permite essa tributação pelos estados de destino, o que ajuda muito, né, na formação do nosso sistema tributário, porque passa a ser baseado no destino e não mais na origem, como eu disse antes, porque isso sempre foi um grande problema. A questão é a seguinte: quando essa emenda constitucional autorizou os estados de destino a cobrar, esses estados criaram suas leis e foram cobrando. Muitas vezes baseados, inclusive, num convênio do CONFAS, né? Mas na ausência de uma lei complementar federal. E essa é a grande questão. A ausência de uma lei complementar federal estabelecendo o regramento para essa nova cobrança tributária impede os estados de exercerem sua competência tributária. Esse é o ponto. O Estado deve ser tolhido da sua competência tributária porque a União permaneceu inerte, não criou a sua lei complementar. Essa é a grande discussão que passou ali na questão do ICMS também, na tributação dos bens para uso próprio. Quando a gente lembra da competência legislativa, isso a gente estuda em direito tributário lá no começo, o direito tributário está submetido a uma legislação concorrente. Isso significa que a União faz normas gerais e os estados fazem normas específicas. Só que existe uma regra no artigo 24 da Constituição que diz que quando a União não fizer sua lei geral, os estados têm competência legislativa plena. Esse é o ponto. A União permanece inerte, o Estado tem sua competência legislativa plena. Pode tributar. Isso aconteceu com o IPVA, né? A gente fala muito que o IPVA é um tributo cobrado pelo Estado, com base em lei estadual, sem uma lei complementar que lhe dê sustentado. E nunca teve problema, porque justamente o artigo 24 da Constituição estabelece essa permissão de competência tributária legislativa plena, né, do Estado, quando não existe uma lei complementar da União. A Melody falou ali também que existe um dispositivo no ADCT, que é o 34, parágrafo 3º, que é expresso dizer que os estados podem exercer sua competência na ausência de lei federal complementar sobre esse assunto. Certo? Então, pensando nisso, e pensando que no IPVA sempre se permitiu a cobrança, mesmo inexistindo lei complementar, eu imaginava, né, que a gente pode imaginar que também nesses casos, enquanto a União permanece inerte, os estados podem exercer sua competência. E aí essa questão que foi colocada à discussão no STF. Né? Isso se trata, né, essa cobrança desse adicional, da diferença pelo estado de destino, se trata de um tributo novo ou se trata de uma mera divisão de quem vai ficar com dinheiro? Tratando-se de um tributo novo, precisa de lei complementar ou não? Então, isso foi colocado à discussão lá no STF, e só retornando aqui, isso foi julgado em fevereiro de 2021, e era uma lei de Brasília, né, coloquei aqui para vocês, e se discutiu exatamente esse ponto. 6, melhor dizendo, ministros disseram que se trata de um tributo novo. 5, perdendo, disseram que se trata de uma repartição de receita. Beleza. Se tratando de um tributo novo, precisa de uma lei complementar? Já que no IPVA não precisa, será que nesse caso precisa? E aí, o STF ele vem, de certa forma, acompanhando uma jurisprudência, dizendo que esse dispositivo lá da Constituição, que fala da competência plena dos estados, na ausência de lei complementar federal, não vale sempre. E não vale para aqueles tributos que geram conflito de competência. No caso do IPVA, tudo bem, porque os estados vão exercer sua competência plena e nunca vai haver conflito entre mais de um estado. Quer dizer, até pode haver,
mas essa possibilidade não foi aventada quando o STF decidiu pela possibilidade da cobrança do IPVA. Então, esse tema foi discutido na época que a emenda constitucional criou um tributo, um ICMS, né, uma nova incidência de ICMS na importação de bens para uso próprio, que o Francisco falou, e nesse caso também foi necessária a criação de uma lei complementar. Enquanto essa lei complementar não existisse, as leis estaduais não poderiam ter eficácia. Então, esse tema já foi decidido naquela época nesse sentido. Foi decidido recentemente também em relação ao ITCMD, que foi o que a Melody falou, né? Não existindo uma lei complementar, não pode o Estado exercer sua competência. Veja como isso pode parecer absurdo, né? A gente tem o ITCMD, o CTN fala de ITCMD, só que ele não fala quando o ITCMD envolve questões internacionais. E por que ele não fala? Porque não há uma lei complementar da União sobre o assunto. Nesse ponto, o Estado não pode exercer sua competência. Será que não é um poder demais, né, para a União vetar o Estado, né, o uso legítimo da sua competência tributária? Eu fico pensando bastante nisso, especialmente agora. A Luciana falou, a lei complementar da União alterou a lei complementar que fala sobre a tributação do ICMS, o tributo estadual, pelos estados, dizendo que agora tem que ser uma alíquota de 18% em relação ao combustível. Claro, existe a lei complementar para isso, mas a gente tem que ser um pouco crítico e pensar quanto que isso pode, quanto não pode, e na ausência de uma lei complementar, será que isso vai impedir o exercício da competência tributária do Estado? Então foi firmada essa tese, né, o tema 1093, dizendo que pela necessidade da edição de lei complementar para a cobrança do DIFAL, dessa diferença de alíquota. Se trata, de fato, de um tributo novo, e, portanto, a gente teria que esperar uma lei complementar sobre esse assunto. Foi modulado os efeitos dessa decisão, né? Então, foi permitida a continuidade da cobrança baseada em lei estadual até o final de 2021, e sendo que até o final de 2021 a União precisaria fazer sua lei complementar. E, de fato, fez uma lei complementar regulamentando a cobrança do DIFAL. O problema, e aí é mais uma sacanagemzinha, vamos dizer assim, da União, é que a União deixou para sancionar esse projeto nos primeiros dias de 2022. E não no dia 31 de dezembro de 2021, que já estava pronta. Né? Não sei se de propósito, essa sanção se deu apenas nos primeiros dias de 2022. E isso complicou tudo, porque os efeitos da modulação, quer dizer, a modulação dos efeitos valia até o final de 2021. E a partir de 2022, começou essa cobrança, mas teve esse lapso temporal em que a lei não tinha sido sancionada ainda. Então, como é que fica a cobrança nesse período? E o que acontece com as leis estaduais nesse período é que gerou uma nova discussão que todo mundo está falando. Mas o meu foco aqui é em relação à necessidade de lei complementar para o exercício dessa competência tributária. No caso de ICMS, né, a STF tem dito e reiterado essa posição de que há necessidade de uma lei complementar, sem a qual o exercício da competência tributária dos estados fica tolhido. Beleza, gente, era isso aí. Não sei se falei rápido demais, mas fico à disposição de vocês se tiver alguma questão. Obrigado, Vinícius. Falou muito bem. Vamos ouvir agora a Aline. Bom dia, professor Leonetti, bom dia, professor Humberto, e quero também aí cumprimentar os colegas que eu tô gostando, estou me atualizando aí nas questões tributárias do STF, está sendo muito bom, né? Estou aqui, estou fazendo minhas anotações. Eu vou compartilhar também bem rapidamente, se o Vinícius puder tirar dele. Toca a ficha. Vamos ver se vai aparecer. Apareceu para vocês? Apareceu, pessoal? Sim, que eu não apareceu. Então, tá bem. Eu vou trazer aqui uma discussão referente a direito tributário ambiental. Até eu fiquei curiosa em relação ao tema, justamente porque eu estou assistindo a disciplina aí do professor Leonetti,
tem umas discussões bem interessantes com as quais eu não estava familiarizada. Então, eu joguei lá na internet para procurar um tema e encontrei esse, né? E depois eu vi que a Procuradoria já tem aparecido algumas ações em relação a isso, justamente para aplicar aí essa repercussão geral. Lógico, já é aplicável diretamente, mas às vezes ainda fica alguma discussão pendente. Bom, o tema é o 304, de repercussão geral, né, oriundo do RE, o leading case é o RE 607-109, e a discussão principal é a possibilidade de apuração de créditos de PIS/COFINS na aquisição de insumos recicláveis. Então, aqui, pela discussão, já dá para perceber que a gente vai entrar na questão da não cumulatividade do PIS e COFINS, que eu vou falar um pouquinho na sequência. O julgamento foi realizado em 7 de junho de 2021, ainda não transitou em julgado, mas a tese já está firmada, porque está pendente ainda os embargos de declaração da União para modulação dos efeitos. Justamente porque a tese fixada pelo STF é de que são inconstitucionais os artigos 47 e 48 da Lei 11.196 de 2005, que vedam a apuração de créditos, ou está repetido aqui, de PIS e COFINS na aquisição de insumos recicláveis. E o voto vencedor foi o voto do ministro Gilmar Mendes. Foram quatro votos distintos, eu até anotei aqui. Um era o voto da ministra relatora, a Rosa Weber, e ela mencionava que simplesmente a única inconstitucionalidade seria em relação ao parágrafo único. Aliás, primeiro eu acho que é melhor eu ler aqui os artigos, que vai ficar mais fácil de entender. Então, os dois artigos em que foi reconhecida a inconstitucionalidade, né, foram esses dois. O primeiro menciona a vedação da utilização do crédito, de que trata o inciso 2º do caput do artigo 3º, e esse inciso 2º é aquele que tem uma enorme discussão, que fala dos insumos, né? A gente sabe que já teve ali o julgamento do STJ, mas mesmo assim não está ainda definida essa questão do que é insumo, do que não é insumo, para fins de creditamento, né, do PIS e COFINS. Teve aí essa discussão no STJ, foi o tema repetitivo 779, foi julgado no ano de 2018, mas, assim, foi firmada a seguinte tese, de que é ilegal a disciplina de creditamento prevista em 2 instruções normativas, que eram bem restritivas, instruções normativas da Receita, mas, ao mesmo tempo, foi dito que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço, para o desenvolvimento da atividade econômica. E isso ainda tem gerado muita discussão. Quem aí é advogado na área tributária sabe que cada atuação ali de empresa é discutido se aquilo é insumo ou não, justamente por essa qualificação de essencialidade ou relevância. E ainda está pendente essa própria questão da não cumulatividade do PIS e da COFINS de julgamento no STF, é o tema 756 de repercussão geral, né, em que ainda não foi definido, porque a não cumulatividade do PIS/COFINS, ela tem suas peculiaridades, ela não é como no ICMS e no IPI, né? Ela é uma aferição indireta, porque em determinados setores é permitida ali a utilização de créditos, e é justamente essa discussão aí, que está no STF e ainda não há uma definição. Então, nesse cenário, né, houve aí essa decisão em relação a esses 2 artigos, e é bastante interessante porque envolve direito tributário e ambiental. Então, o que a Procuradoria, não é nem a Procuradoria, porque foi uma legislação e a Procuradoria da Fazenda defendeu ali a tese, e se dizia o seguinte, que a ideia desses 2 artigos era beneficiar quem trabalha, né, os catadores de papel, enfim, de material reciclável. Só que isso não aconteceu, porque, vejam, esses 2 artigos eles têm que ser lidos em conjunto, até no voto do ministro vencedor, do ministro Gilmar Mendes, é falada dessa questão, que é um bloco que tem que ser analisado em conjunto, porque senão haveria problema. Por exemplo, se um desses artigos fosse declarado inconstitucional e o outro não, o sistema ficaria
digamos, não é nem capenga a palavra, mas ele fica, o judiciário estaria legislando, estaria criando algo diferente. Então, ou ficariam os 2 artigos, seriam constitucionais, que foi o voto de um dos ministros, ou se afastariam os 2 artigos, que foi por inconstitucionalidade, que foi o voto que prevaleceu do ministro Gilmar Mendes, né? E aí houve um outro voto, que era o voto do ministro Alexandre de Moraes, que entendia pela constitucionalidade, da ministra Rosa Weber, que entendia por uma inconstitucionalidade parcial desse parágrafo único, porque falava ali do simples, que essa suspensão ali da incidência do PIS/COFINS se daria, não se aplicaria às vendas efetuadas à pessoa jurídica optante pelo simples, e aí ela entendeu que isso violaria o ditame constitucional que defende tratamento benéfico, né, justamente a microempresa, então, que seria inconstitucional. E o voto do ministro Gilmar Mendes é bem interessante, eu recomendo, assim, a leitura, é bem profundo, analisa, inclusive, as consequências, porque a ideia desses 2 artigos, em princípio, pelo menos é o que foi defendido pelo legislador e pela Procuradoria da Fazenda, era, como eu falei, trazer um benefício ali o benefício viria desse artigo 48 ali, ó, a incidência da contribuição para o PIS/COFINS ficaria suspensa no caso da venda de desperdícios para a pessoa jurídica que apura imposto de renda com base no lucro real. E daí a ideia era concentrar a tributação, né, na sequência da cadeia, exonerar ali esses indivíduos, né, essas cooperativas, só que o ministro Gilmar Mendes comprova que essa disposição aqui acaba trazendo consequências negativas, né, para essas cooperativas. Até interessante que tem uma cooperativa de catadores de papel que entrou como amicus curiae e defenderam a inconstitucionalidade. Então, quer dizer, eles que, em tese, seriam os beneficiados por esse regime, né, estavam ali dizendo que, na verdade, estavam sendo prejudicados, o que é uma absoluta incoerência, porque, evidentemente, a gente está o diploma constitucional brasileiro defende ali o meio ambiente, a gente vai ver que justamente foi essa questão principal ali que levou ao reconhecimento da inconstitucionalidade. Então, no voto ali do ministro Gilmar Mendes, eu coloquei aqui algumas das principais questões abordadas. Ele traz ali a coexistência dos regimes jurídicos cumulativo e não cumulativo, da PIS e COFINS, né, a sistemática ali das leis da não cumulatividade do PIS e COFINS, que é um caso peculiar, que a não cumulatividade é prevista em lei, e posteriormente houve a emenda constitucional, que prevê de uma forma genérica, não daquela forma direta como está em relação ao ICMS e ao IPI, né, justamente como eu tinha mencionado, a não cumulatividade do PIS e COFINS ela é peculiar porque ela envolve esse método subtrativo indireto de apuração de créditos, não é simplesmente a compensação do tributo devido posteriormente com o tributo pago anteriormente, não é dessa forma, então isso gera muita complexidade no sistema, tanto que até hoje tem essa discussão aí no STF em relação aos insumos e muito debate judicial em torno disso. Também fez menção à impossibilidade de concessão de um tratamento prejudicial à indústria de reciclagem e de imposição de um tratamento tributário desfavorável às linhas de produção ecologicamente sustentáveis. Evidentemente, não faz sentido se dar um tratamento tributário pior para quem trabalha com reciclagem em relação a quem usa do método extrativo direto ali, não faz sentido nenhum, porque a ideia é justamente estimular a reciclagem. Então, de fato, né, há uma ilogicidade aí no sistema. Também faz referência às distorções provocadas pela própria legislação, que, na verdade, está desestimulando a compra de materiais reciclados ao vedar ali os créditos, né, na aquisição desses insumos, o que não faz sentido nenhum. Então, mostra ali que há uma incoerência, que a tributação não pode tornar economicamente mais vantajoso comprar insumos da indústria extrativista do que adquirir matéria-prima, né, de cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Também faz referência ao fato de que a legislação, na tentativa de beneficiar as cooperativas de catadores,
aí vem aqueles conceitos econômicos que são bem interessantes também, acabou introduzindo externalidades negativas na indústria de reciclagem, prejudicando a competitividade. Então, vejam a incoerência. As cooperativas de catadores estavam sendo prejudicadas, né, em termos de competitividade, porque valeria mais a pena, porque por conta dessa possibilidade de aproveitamento de créditos, que as indústrias se utilizassem dos insumos extraídos diretamente da natureza, e não os recicláveis, o que não faz sentido nenhum. Também mencionou a violação ao princípio da isonomia, porque esse critério de distinção seria ilegítimo entre quem poderia usar o crédito e quem não poderia usar o crédito, né? Não faria sentido. Também tratou da incompatibilidade com as finalidades que a Constituição Federal almeja em matéria de proteção ao meio ambiente e de valorização do trabalho humano, e também mencionou contrariedade à Lei 12.305 de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, nessa lei, a menção que podem ser concedidos incentivos tributários, fala da questão da reciclagem, enfim, é uma lei bem completa, e, lógico, isso aqui não é uma matéria constitucional, é infraconstitucional, mas no sistema fica completamente sem sentido mesmo, né, a forma como aqueles 2 artigos tinham tratado a questão. Também mencionou o esvaziamento do substrato axiológico da norma, aí faz referência ali ao artigo 176 da Constituição, que fala ali da ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, e fala ali expressamente no princípio de defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Então teria que ser o contrário, teria que ter um benefício para a reciclagem e não simplesmente causar um prejuízo, como esses 2 artigos causavam. É interessante que no voto do ministro Gilmar Mendes, ele faz uma análise, ele faz cálculo, ele demonstra, né, o porquê esses 2 artigos, como gerariam esse efeito danoso. Né, é bem interessante, eu não vou aqui repetir para não me estender demais, mas quem tiver interesse, vale a pena, sim, a leitura. Eu tirei aqui uma frase bem contundente do voto do ministro Gilmar Mendes, em que ele menciona que a Corte se depara fundamentalmente com dispositivos legais que oferecem tratamento tributário prejudicial às cadeias econômicas ecologicamente sustentáveis, desincentivando a manutenção de linhas de produção assentadas em tecnologias limpas e no reaproveitamento de materiais recicláveis. E aqui, rapidamente, para concluir, eu destaquei o acórdão, a ementa do acórdão, que traz ali alguns elementos ali de direito tributário ambiental. Então, fala ali do princípio do protetor recebedor, né, dali na fundamentação faz referência a outras questões, princípio da isonomia tributária, neutralidade fiscal, regime tributário favorecido à microempresa, e ali no item 6, faz referência à ética ambiental, achei bem interessante essa expressão, estado socioambiental de direito, né, direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, direitos fundamentais ambientais, e que esses 2 dispositivos, da forma como eles foram colocados, eles afrontariam as normas fundamentais de defesa do meio ambiente e de valorização do trabalho humano. Então, esses 2 artigos foram declarados inconstitucionais. Em resumo, é isso, pessoal, não quero também me estender muito, mas foi bem interessante, assim, a leitura do acórdão, né, até para perceber como o STF vem enfrentando essas questões ambientais. E aqui a fundamentação foi bem sistemática, em termos de sistema. Até tem uma parte no voto em que ele menciona que, lógico, tem toda aquela questão de que alguns princípios são programáticos, mas que não pode haver uma legislação infraconstitucional que viole esses princípios dessa forma direta, não faz sentido. Então, os princípios têm essa função de evitarem que uma legislação seja contrária a eles. Então, não tem sentido a proteção ao meio ambiente ser algo fundamental aí na Constituição, ser um princípio fundamental, e, ao mesmo tempo, a legislação infraconstitucional vir e trazer efeitos contrários e deletérios a essa proteção do meio ambiente. Perfeito. Então, é isso, pessoal. Obrigada. Obrigado, Aline.
2 comentários rápidos. O primeiro, que realmente é uma matéria de direito tributário ambiental. Tá? Eu já comentei lá no grupo da disciplina, talvez possa vir a ser até um dos assuntos para artigo, tá? Que é realmente muito atual, muito interessante. Né? E o segundo é norma programática na Constituição. A Constituição tem norma programática? O Supremo está defendendo isso? Não, professor, na verdade ele faz aquela discussão, assim, ainda que assim se entendesse, aí ele defende que tem esse efeito, ainda que tenha a questão programática, tem esse efeito. Meu primeiro artigo, ainda como mestrando, lá nos anos 90, aqui na UFSC, que foi justamente sobre a não existência de normas programáticas, meramente é importante, na Constituição. Então, eu defendi que toda norma que está na Constituição tem algum efeito. Constituição não é pinheiro de Natal para a gente ir lá e colocar um enfeite. Né? Isso aqui não é nada, é só para enfeitar. Não, eu não concordo com isso. Embora tenha normas da Constituição que são tratadas como isso. Por exemplo, a função social da propriedade. Artigo 5º, inciso 23. Tem sido tratado ao longo dos últimos 33 anos, quase 34, como uma norma meramente programática, Tiago, né? Para desespero de meu e de outros que militam nesse sentido de que não é uma norma meramente programática e que, na verdade, a Constituição não traz normas meramente programáticas. Muito obrigado, a Line falou muito bem. Vamos ouvir agora o Tiago. Bom dia, professor. Bom dia, colegas do grupo. Bom dia também, professor Humberto. Muito interessante os temas que trouxeram até agora. Dado o adiantado da hora, eu vou até tentar ser o mais breve possível. O tema que eu escolhi foi o tema 228 do STF, é o RE 596-832, que ele trouxe a tese segundo a qual é devida a restituição das contribuições PIS e COFINS no regime da substituição tributária quando o preço efetivamente praticado for inferior ao de presunção. E o que é curioso é o caso que originou essa tese, porque ele era, na origem, um posto de gasolina, né, de comércio de combustíveis, que lá nos anos 2000 entrou judicialmente questionando a cobrança de combustível, de PIS/COFINS na substituição tributária dos combustíveis nos anos de 1999 e 2000. E esse é um caso que veio a ser julgado pelo STF agora em 2020. 2020, isso, exatamente, foi em 2020 que foi julgado. Então, um caso que demorou 20 anos para ser resolvido pelo Poder Judiciário, né? Até para entender, né? Porque hoje os combustíveis, eles não estão mais sujeitos a esse regime de substituição tributária no que diz respeito ao PIS e a COFINS. Eles ficam sujeitos ao regime monofásico de tributação. Como é que acontece? O produtor ou o importador dos combustíveis, ele recolhe o PIS/COFINS com uma alíquota mais alta. E, em contrapartida, o restante da cadeia, o distribuidor e o varejista, eles ficam sujeitos à alíquota zero, né? Essa alíquota concentrada no início, denominada esse regime monofásico de tributação. Mas, naquela época, 1999 e ano 2000, o regime era o da substituição tributária, por meio da qual o fabricante ou importador ele ficava responsável pelo recolhimento das contribuições próprias, mas também das contribuições devidas pelo varejo. Então, ele recolhia uma contribuição de um fato gerador que iria acontecer, né? É um fato gerador presumido. E justamente por isso é chamado também de substituição tributária para frente, porque eu estou presumindo uma operação que irá acontecer no futuro. Até fazer uma breve retrospectiva aqui, a gente tem 3 formas de substituição tributária. A para frente, que é a que eu acabei de comentar, que é uma que irá acontecer. A para trás, que é uma operação que já aconteceu, normalmente acontece ali no ICMS de produtor rural, também conhecido como diferimento. E a substituição tributária simultânea, que normalmente é ali ligado à questão de retenção na fonte, que acontece com o imposto de renda, acontece com
Mas, na verdade, sim, o imposto de renda, vou deixar um pouco de lado, que daí tem a discussão se é substituição tributária ou não, mas com o ISS. O ISS, quando é o tomador de serviço, que ele tem que fazer retenção na nota do ISS devido pelo prestador. A gente tem essas três modalidades. E na substituição tributária para frente, a gente tem o grande problema da base de cálculo. E porque a base de cálculo, a gente não sabe quanto que vai ser a base de cálculo real. A gente tem uma base de cálculo presumida. E durante anos, o fisco, principalmente estadual, né, porque essa questão ela começou muito mais no ICMS, ele defendia que essa presunção ela era definitiva, que o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, quando ele se refere à devolução do imposto ou contribuição referente ao fato gerador que não se concretizar, ele defendia que isso é só quando não se acontecer totalmente, ou seja, quando não ocorresse a venda, né, não quando ele não ocorresse parcialmente, né. E aí a discussão que se estabeleceu foi entre essa situação de o fato gerador que se refere ao parágrafo 7º do 150 ser definitivo ou parcial. E aí se estabeleceu essa discussão ali, e num primeiro momento o entendimento do STF lá nos anos 2000, também no que diz respeito ao ICMS, foi de que esse direito de restituição proporcional não existiria, né, só se a venda não ocorresse, né, não proporcional, mas com o passar dos anos, a jurisprudência do STF, ela mudou de sentido, e a partir de 2016, o STF privilegiou a capacidade contributiva contra o princípio da praticidade tributária, né? A gente não pode, em nome do princípio da praticidade tributária, tributar algo que a gente sabe que não aconteceu, né, como seria devido. E aí, por isso, teve essa mudança de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que acabou resultando também nesse julgamento das contribuições PIS e COFINS no tema 228. E aí, agora, nós estamos em 2022, e vem a seguinte tese: devida à restituição das contribuições PIS e COFINS no regime da substituição tributária, quando o fato gerador verdadeiro for inferior ao presumido. Ok, mas hoje a gente não tem mais a substituição tributária do PIS/COFINS no que diz respeito aos combustíveis. E aí surgiu uma nova discussão, que é o que a gente tem hoje de substituição tributária no PIS e na COFINS. Sobrou muita pouca coisa sujeita à substituição tributária no PIS e na COFINS, até porque, do meu ponto de vista, particularmente, muito mais confortável para o legislador federal ele tirar da substituição tributária e botar no regime monofásico de tributação. Na substituição tributária eu vou discutir se eu devo restituir, vou abrir uma série de discussões. Quando eu coloco no regime monofásico de tributação, eu estanco aquela discussão ali no que diz respeito à base de cálculo do tributo. E aí, por isso, inclusive, imagino que muitos itens do PIS/COFINS saíram da substituição tributária e foram para o regime monofásico de tributação. Mas, especificamente, 2 itens permanecem na substituição tributária do PIS e da COFINS, que é cigarros e cigarrilhas e motocicletas, que esses itens eles permanecem na substituição tributária do PIS e da COFINS. E aí surgiu uma nova discussão: esse leading case aplica para essas situações? No primeiro momento, tem uma nota da COSIT, da Receita Federal, dizendo que, exatamente com essas palavras que eu trouxe, hoje em dia não tem mais quase nada na substituição tributária e tudo mais, mas motocicletas e cigarros estão sujeitos à substituição tributária. Como quem diz assim, implicitamente, a COSIT também não trouxe com todas as palavras para não dar um tiro no pé, né? Mas como quem diz assim, para comércio de cigarros, cigarrilhas e motocicletas cabe essa devolução. E aí a gente teve, num segundo momento, o parecer da PGFN dispensando de recorrer e contestar desses processos. Mas, no parecer da PGFN, teve um erro material na nota, porque ela reconheceu o direito à restituição do substituto tributário.
E quem estava no leading case no STF era o substituído tributário, né, que é quem verdadeiramente suporta esse ônus financeiro ali do tributo. E aí ficou aquela... Daí começou a surgir uma tese, não é o substituído que é parte legítima, é o substituto. Mas não demorou muito, a PGFN viu que tinha um erro material no parecer. E aí ela corrigiu o parecer para colocar, não, a legitimidade é substituída. Nesse meio tempo, eu não sei se foi por causa do parecer da PGFN, surgiu um precedente do TRF4 dizendo que parte legítima não é o substituído, é o substituto. E lá no escritório a gente tem muito processo que discute isso, e é até engraçado, porque tem alguns que a gente entrou com a ação, a PGFN ela reconheceu a procedência do pedido e chegou na apelação e ela falou, não, na verdade é o substituto que é a parte legítima, o reconhecimento da procedência da ação na contestação estava errado. E aí olha só a implicação que isso tudo está gerando, assim. E aí tem empresas que já têm trânsito em julgado, né, nesse sentido, tem outras que seguem discutindo, né, um tema que ele ficou, eu acho que durante um ano, assim, despercebido quando foi julgado. Eu lembro, eu mesmo, quando vi a notícia, eu pensei, poxa, hoje em dia é tudo monofásico, PiscoFins, não tem mais substituição tributária. E aí ressurgiu das cinzas dessa discussão, e eu acho que é uma discussão que começou lá nos anos 2000, ainda tem muita água para rolar aí, né? Então, era isso que eu tinha para trazer, pessoal. Muito obrigado, Tiago. Tem mais alguém que ainda não falou? Ela. Alguém quer fazer mais algum comentário? Falta eu. Por favor, Emanuela. Eu vou tratar de ser bem breve, né? Pelo avançar da hora. Deixa eu... conseguir aqui. Pois não? Pois não? Sim, estou compartilhando. Ah, tá. Ok. Eu escolhi aqui para falar sobre o tema... tu não tinhas falado ainda, é verdade. Não, Eu esqueci, desculpa. Imagina, vocês conseguem... Tá estranho aqui. Bom, eu escolhi aqui para tratar sobre o tema 926 no STF, que recentemente... 962. 962, isso. 962 do STF, que tratou, né, porque já transitou em julgado, sobre a incidência do imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido nos juros de mora, né, da taxa Selic recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. O caso foi um recurso extraordinário aqui de Santa Catarina, inclusive, o leading case foi o 106.3187, teve como relator o ministro Dias Toffoli, e a tese que ficou fixada foi pela inconstitucionalidade, né, da incidência desses tributos sobre os valores recebidos, corrigidos pela Selic, em razão da repetição de indébito. Basicamente, que eu vou falar que já são coisas mais do procedimento, né, foi protocolado em 2017, teve o julgamento de mérito em setembro do ano passado, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração, que foram recebidos em parte em abril deste ano, e o tema finalmente transitou em julgado em junho deste ano. Basicamente, a discussão, ela girou em torno de 2 pontos, né, sobre a natureza dos juros de mora, se seriam danos emergentes ou lucros cessantes, no entendimento do recurso extraordinário ajuizado pela Procuradoria. A natureza seria de lucros cessantes e, por isso, implicaria num acréscimo patrimonial, podendo ser tributado pelo imposto de renda da pessoa jurídica e pela contribuição social. Além disso, a PGFN levantou a tese de que, como o acessório segue o principal e o principal é tributado, então esse acessório também deveria ser tributado. Por outro lado, a argumentação, né, da parte dos contribuintes foi que os juros Selic têm natureza de danos emergentes, uma vez que visam recompor esse dano patrimonial pelo pagamento que foi efetuado de forma indevida, né, pela espécie. Além disso, a discussão também girou em torno, né, sobre o conceito de renda, se estaria autorizado
a tributação nessas hipóteses e se esses valores recebidos pelos contribuintes, no caso de repetição de débito, poderiam implicar num acréscimo patrimonial. No julgamento de mérito, o recurso extraordinário ele não foi provido, né, não foi conhecido, houve inclusive uma modificação até então no entendimento do STJ, que entendia pela possibilidade de se entender como lucros cessantes essa situação dos juros de mora, mas no mérito ficou definido a natureza de danos emergentes, uma vez que essa correção pela taxa Selic visa recompor essas efetivas perdas, né, pela demora na restituição do indébito. Inicialmente, o ministro Gilmar Mendes e o Nunes Marques tinham votado pelo não conhecimento do recurso, por entender que isso deveria ser mandado para o STJ. Como eles restaram vencidos, acabou sendo por unanimidade provida essa tese e não conhecido o recurso. A Fazenda Nacional ela impôs embargos de declaração, né, argumentando contradição, buscando a modulação, dizendo que a forma que o STF estava decidindo incentiva a litigiosidade, né, porque tinha estabelecido do início do julgamento do mérito, e a Fazenda Nacional apontou que até o início do julgamento, somente cerca de 24% das ações sobre esse tema tinham sido ajuizadas, e também argumentando pela obscuridade, aqui especificamente buscando delimitar a aplicação dessa tese para o tema dos depósitos judiciais. Na apreciação dos embargos, o STF acolheu de forma parcial, esclarecendo que essa tese 962 se aplicaria somente para o caso de repetição de indébito, seja na compensação, seja na esfera administrativa e judicial. Houve aí a modulação dos efeitos, mas em resumo, essa foi a decisão, esse foi o tema. Aí, então, entendendo pela natureza de danos emergentes da taxa Selic. Muitíssimo obrigado, Emanuela, tema realmente interessante. Gente, nós tivemos hoje, então, um encontro diferente, né? Porque hoje não tivemos um tema só, mas tivemos vários temas livres, cada um trouxe o tema que melhor lhe agradou, mais lhe interessou, um tema que foi discutido ao Supremo Tribunal Federal, e o que a gente pode ver é que nem sempre o Supremo usa a mesma medida, né? Nem sempre usa a mesma linha de raciocínio. Uma hora não pode legislar, outra hora deve legislar, né? E por aí vai, né? Mas eu acho que o nosso encontro, então, foi muito rico, né? Muito rico para nós que apostamos nele, que estivemos aqui nessas 2 horas e 14 minutos agora. Nós vamos seguindo, então, nos comunicando pelo grupo do grupo, e aí nós vamos acertar os próximos encontros e vamos falar sobre um possível seminário, que eu acho que a gente deveria fazer um seminário, né? E deveria pensar no final do ano em publicar mais um livro.